importante. Mas é algo que nós temos que examinar com abertura e para fazer uma coisa séria, porque, do contrário, nós ficamos com um pé em cada canoa, né, nessa matéria. Boa tarde, candidato José Serra. Boa tarde. Eu fiquei responsável para falar sobre justamente o tamanho do Estado, ao qual o senhor se referiu. Eu sou presidente da UNAF, a União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Tá. São as carreiras da Advocacia Geral da União. Tá. Também sobre a questão da profissionalização das carreiras, o senhor se manifestou respeito ao princípio do concurso público. Eu queria colocar uma situação bem objetiva para o senhor, para que atinge a maioria das carreiras do Fórum. A advocacia pública, responsável pela defesa de 158 autarquias e fundações, 28 ministérios, passa por um problema de aparelhamento muito sério, na nossa opinião. Vou citar um exemplo apenas para o senhor e eu queria saber qual é a opinião do senhor. As consultorias dos ministérios têm em torno de 35% de membros alheios à estrutura, membros não concursados da Advocacia Geral da União. Existem 35% de advogados, é real o levantamento. Não, é legal? Não é legal, a Constituição não prevê e nem a lei prevê isso. 35% levantamento da Corregedoria Geral da União, 35% de pessoas terceirizadas, advogados terceirizados, através de processo simplificado e através da ocupação dos DAS. Queria saber a opinião do senhor, porque isso Sou totalmente contrário. Maioria. E essa é uma área crítica, talvez as pessoas não percebam. O advogado do Estado pode dar um prejuízo enorme se não trabalhar direito. Tá certo? É como ter uma procuradoria do Estado ruim, né? Porque, digo, no plano estadual. Aí são perdidas grandes causas. Crucial, eu não sabia que tinha essa situação de 1/3. A advocacia foi criada precisamente para profissionalizar uma área essencial. Né? Carreira tempo integral, né? Enfim, voltada para a defesa do Estado. Quando o Estado é mal defendido, é pior do que ser atacado. O senhor está falando da saúde. Só para o senhor ter ideia, todo o recurso do Ministério da Saúde, se não me engano, algo em torno de 46 bilhões, não passa pela mão de um advogado público federal concursado. Você está me dando até um elemento para eu divulgar para o país isso. Pena, agora não dá mais tempo até domingo, mas depois vai dar. Muito obrigado. Eu acho incrível isso, incrível. E você sabe que o Ministério da Saúde tem esses problemas de pagamento disso, pagamento daquilo lá. Você imagina isso? Sim, senhor. Obrigado. Misturado com medicamentos, né? Porque tem coisas justas e coisas não justas. Nós mesmos desarmamos uma quadrilha aqui em São Paulo, precisamente na questão da aprovação de medicamentos. Aprovava-se um medicamento, eu esqueci agora a doença, enfim, de uma determinada doença para outra. E havia toda uma quadrilha organizada para isso, que ia do laboratório, passando pelo médico, chegando até a defesa do próprio Estado, que não se fazia adequadamente. Eu passo agora para o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Caro governador José Serra, eu represento com muita honra, com muito orgulho, me ufano muito de denunciar essa credencial, os meus colegas delegados de Polícia Federal de todo o Brasil. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, uma entidade que completa agora no mês de outubro 34 anos de existência, exerce a representação político-institucional dessa importante categoria e, em atenção e em respeito aos meus colegas, dirigentes classistas, sindicais que aqui comparecem, não vou, obviamente, exercer aqui um cabotinismo e fazer perguntas específicas sobre a Polícia Federal, em que pese, se as fizesse, seriam todas elas no interesse público, porque sei que a todos interessa uma Polícia Federal forte, autônoma, independente. O que eu queria sugerir como reflexão para Vossa Excelência, não obstante também já tenha ouvido, de certo modo, nas suas palavras iniciais, uma breve elocução sobre isso, mas queria lhe sugerir uma reflexão sobre dois temas. Primeiro é sobre as regras gerais e as regras específicas de aposentação. Há sempre uma inquietude, uma angústia do servidor público em relação a isso, de que no curso das carreiras a que todos nós pertencemos, eventualmente haja alteração
das regras gerais ou específicas de aposentação. E a segunda questão, de caráter mais genérico ainda, Vossa Excelência já, de certa maneira, abordou isso aqui quando falou da fofoca, da intriga em campanha. Eu acho que há uma certa injustiça, uma certa maledicência, mas que se disseminou no âmbito do serviço público, e certamente muitos dos meus colegas dirigentes classistas e sindicais que aqui comparecem podem corroborar essa minha sensação, esse meu sentir, no sentido de que os governos do PSDB são governos maldosos com os servidores públicos. Quer dizer, disseminou-se a ideia de que, e eu não falo pontualmente do governo de Vossa Excelência, da Prefeitura de São Paulo, no Estado de São Paulo, mas há uma ideia de que o governo do PSDB é um governo que não estimula o servidor público, que não dá ao servidor público reconhecimento da justa remuneração, da recomposição de subsídios, do salarial, enfim. E eu queria, naturalmente, com muito respeito e admiração pessoal, ouvir de Vossa Excelência alguma manifestação a esse respeito. Esse faz parte do embate político. Na verdade, o único governo maldoso, vou ser bem sincero, que eu encontrei no Brasil depois que eu voltei com relação ao funcionalismo, foi o governo Collor. Esse é indiscutível, que, aliás, está no mesmo esquema político hoje da situação em matéria de governo federal. Eu acho que há que se entender, em parte, as dificuldades que provieram da estabilidade. Né? Nós vivíamos uma situação, o funcionalismo sabe disso, todos nós sabemos, porque eu também sou professor universitário da Universidade de Campinas. Não é uma coisa diferente quando alguém... Se você está no comércio, você tem uma superinflação, os preços vão indo atrás. Mas se você está preso a salários determinados por lei, você perde sempre essa corrida. Né? Então, você teve aí todo um processo relativo à estabilidade no Brasil. A estabilidade, ela provocou um aumento real de salários quando ela veio. Por quê? Porque antes, no mês, você imagina, uma inflação de 20%, 30%, no mês corroía o salário, mesmo que você desse reajuste mensal, ao longo do mês. Quando você zerou a inflação, você teve um ganho geral, que naturalmente, para quem está recebendo, o salário manteve, mas o seu poder aquisitivo real aumentou. Eu acho que, em parte, foi esse período de transição havido. Mas, pelo contrário, se você olhar, por exemplo, a experiência aqui de São Paulo, em nenhum momento nós politizamos qualquer setor do funcionalismo público. Em nenhum momento se privilegiou interesse partidário, político-partidário, sindical, em detrimento do mérito, em detrimento da qualidade do trabalho. E basta você olhar as diferentes carreiras aqui. Agora, você sempre tem discussão. Em São Paulo você tem problema do teto, porque o teto tem a ver com o que o aposentado também recebe, é o teto do salário do governador. Você tem, enfim, problemas, diferenças sempre existirão. A questão básica é a questão do tratamento, de como isso é encarado. Né? E eu reconheço que politicamente se explora até a partir da questão sindical. Né? Você, por exemplo, em São Paulo, você não chegou a ter greve na área de professores. Você teve um movimento que, no seu auge, paralisou 3%, 4%. Mas, com base nisso, faz-se um proselitismo permanente, hoje em dia, na época da informática, com e-mails para todo lado. Né? Então, do ponto de vista político, as questões se tornam mais difíceis. Mas dificuldade não é impossibilidade. Se eu acreditasse que dificuldade era impossibilidade, eu não teria saído de onde saí na vida e chegado até onde cheguei. Exatamente porque a gente vai vencendo as dificuldades. Agora, vocês podem conversar com todas as áreas onde eu trabalhei, né? Com o pessoal, com o espírito público, de carreiras, etc. Você vai ver que o índice de satisfação com relação à minha relação, o meu desempenho, sempre foi alto. Por quê? Até porque eu sempre tive a ideia seguinte: se você está chefia e alguém sai abaixo, você tem que trabalhar mais para dar o exemplo. Tem que dar o exemplo de integridade, de vida limpa. Isso é essencial. Eu acho que não tem nada pior na carreira de funcionalismo do que ver o de cima se comportando, desviando dinheiro público, utilizando o poder público para fins privados, porque isso desmoraliza a função. Isso tira o elan, né? Isso tira a vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu tenho um projeto de Brasil que eu quero engajar as pessoas em cada área a trabalharem por ele, porque eu acho que é o projeto correto. Ok.
Eu passo para o nosso presidente. Particularmente, desculpe, em relação à Polícia Federal, o que eu quero ver com vocês depois é outra coisa. É porque eu tenho dito isso sempre, que eu quero criar uma Guarda Nacional no Brasil para tomar conta de fronteiras e de florestas. Eu sempre digo, conversando sobre como fazer com as Forças Armadas e a Polícia Federal. Né? Porque só é possível se fazer isso a partir de uma solução comum a que se chega. A Polícia Federal é muito competente, preparada, está melhorando muito ao longo dos anos, mas ela não tem amplitude, né, para tomar conta de florestas e de fronteiras. Nem é necessária uma qualificação como tem a Polícia Federal para isso. E as Forças Armadas têm um papel decisivo. Então, é algo que eu quero fazer, eu quero discutir e elaborar conjuntamente, porque essa é a maneira de fazer as coisas acontecerem. Eu passo para o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT. Bem, candidato Serra, como já foi identificado a questão da representação que hoje faço em termos do fisco, na previdenciária eu vou só usar duas expressões que para nós são muito caras dentro do FONACAT, e que de alguma forma o senhor deu uma mensagem, mas eu gostaria de dizer que aqui não foi dita, a questão previdenciária é justamente da paridade e da integralidade para as carreiras que compõem, que são justamente um incentivo a ingressar nessa carreira, se preparar para um ingresso por concurso difícil. E isto, para nós, efetivamente, é uma questão muito importante, a garantia de, na atividade, poder contar com a integralidade e paridade. E a questão mais específica na área tributária, como represento, e falo não só em nome do fisco estadual, falo em nome do fisco municipal, falo com certeza em nome do fisco federal, a questão da preservação do Pacto Federativo. Nós entendemos que essas unidades federadas estão sendo esvaziadas, estão perdendo as competências, há uma centralização na União das receitas tributárias. Isso atinge todas as carreiras de Estado, onde há um esvaziamento, não só as do fisco. Então, a questão da paridade, a questão da centralização e ainda na linha da autonomia funcional para essas carreiras, que quando o senhor falou ali do específico da Receita Federal, nós entendemos que é a linha que eu acho que realmente tem que ter garantia que aqueles cargos possam exercer plenamente as suas atribuições. Muito obrigado. Você sabe que um homem forte do meu governo vem sendo sempre o Mauro Ricardo, auditor fiscal, aliás. Exatamente. É o tipo do funcionário público de Estado. O Mauro ocupou a superintendência da SUFRAMA, posto por mim, a presidência da Fundação Nacional de Saúde, que ele botou aquela fundação em ordem, para depois ela ser totalmente desordenada novamente, e é um elemento típico de carreira de Estado, ou não, produzido dentro desse setor. Aqui vem a Uma preocupação grande da figura paridade pública. e como o senhor vê essa questão da centralização da União, das receitas também. Eu vou fazer esse questionamento que vem lá do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que eles entregaram um estudo recentemente sobre reforma tributária, que fala em desoneração da tributação em cima do consumo e aumento da tributação em cima da renda. O que é que o senhor pensa a respeito, qual o seu entendimento? Não, em tese, eu estou de acordo. No Brasil, o peso dos impostos diretos na Receita é muito baixo vis-à-vis o que acontece, por exemplo, nos países do norte, do hemisfério norte. A questão é como é que nós fazemos isso, porque, ao mesmo tempo, é um país de renda média relativamente baixa, apesar de tudo que se fala, né? E a área tributável, do ponto de vista do imposto de renda, patrimonial, etc., é muito mais estreita do que nesses outros países. Por isso é que eu acho que o imposto indireto seletivo é a melhor saída, ou é a única saída possível para aliviar o peso negativo da tributação sobre a distribuição da renda. Agora, sobre reforma tributária, só um comentáriozinho que eu acabei fazendo ontem, por incrível que pareça, no meu Twitter, porque ontem eu respondi algumas questões, porque nós completamos 450 mil seguidores antes de ontem. Então, eu respondi algumas perguntas pela internet, pelo vídeo da internet. E sobre a questão da reforma tributária. Eu acho que eu tenho livre docência em matéria, na seguinte matéria: tributação e Congresso Nacional. Devo dizer, imodestamente, que sou talvez quem mais entenda disso no Brasil. Eu não entendo
para cobrar imposto, só duas figuras entendem: o auditor e o advogado tributário.